Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias em nossa vida. E nesse momento onde, nessa quarta-feira de cinzas, nós queremos meditar. Por que quarta-feira de cinzas? Talvez nos acertar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que música bonita, que hino profundo. Não tem um cristão que quando cante esse hino e penetrado nesse hino, não pense naquilo que Jesus fez por ele. Se aquela cruz falasse, e as cruzes continuam falando. Temos muitos crucifixos, temos cruzes em igrejas, mas principalmente nós temos cruzes em cemitérios. E por quê? Porque aquela cruz, ela mostra que a pessoa que ali faleceu, ela acreditava numa vida que vem depois, dada, concedida por aquele que morreu na cruz. Durante o ano eclesiástico, o ano da igreja, a gente sempre está pensando naquilo que Jesus fez por nós, naquilo que nós causamos a Jesus com nossos pecados. Mas nesse período que inicia exatamente no dia de hoje, até a Páscoa, de uma maneira toda especial, a igreja se reúne para olhar para dentro de si e para olhar para Deus. Quarta-feira de cinzas. Por que quarta-feira de cinzas? Hoje começa um período de 40 dias, com exceção dos domingos, porque domingo sempre nós celebramos Dominus Dei, o dia do Senhor, o dia da vitória de Jesus sobre o inferno, sobre a morte e sobre o pecado. Então são 40 dias de olhar-se para dentro, de introspecção, de meditar no que os nossos pecados fizeram com Jesus, o Filho de Deus. Então é um momento de clausura, um momento onde as pessoas no início da igreja primitiva, lá no IV século, depois do concílio de Nicéia, disseram: nós temos que ter um momento especial para relembrar o sofrimento. A gente celebra o Natal com tanta alegria. Vamos relembrar o sofrimento de Jesus e depois então a vitória da Páscoa. E a partir dali fica estabelecido. E por que 40 dias? Em alusão aos 40 dias que Jesus se prepara para iniciar a sua missão. Logo depois do batismo de João, ele fica no deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e então ele começa a sua missão como aquele Jesus, sempre Deus, que agora também como homem, vem enfrentar as mesmas tentações, as mesmas provações, e além disso, passa por aquele sofrimento terrível pelos nossos pecados. 40 dias. Também lembramos dos 40 dias do dilúvio, onde as águas do dilúvio destruíram todos os seres humanos daquela época que zombavam de Deus, que ridicularizavam Deus, que não tinham tempo para Deus, preservando só Noé e os seus familiares. 40 também é o número que nos remete lá para os 40 anos em que o povo hebreu atravessou o deserto até chegar à terra prometida, onde diariamente eram alimentados por Deus com maná, com água no meio do deserto que saía do meio de rocha e com codornizes, mostrando que Deus é quem nos dá tudo que temos todos os dias. E eles chegaram na terra prometida porque se mantiveram nas promessas. Aquela geração que confiou, aquela geração que duvidou, ficou por ali mesmo. 40 também é o número de dias que Moisés fica sobre o Monte Sinai, quando Deus o chama e diz: agora tu vais ouvir a minha lei. E ali a gente às vezes pensa numa leitura superficial que é só os 10 mandamentos. Não, ali ele recebe todo o testemunho, as leis cerimoniais, as leis civis, a lei moral, que são os 10 mandamentos. Ali naqueles 40 dias ele recebe toda a prescrição de como deveria ser o culto do povo hebreu para Deus, como deveriam ficar as tribos e o tabernáculo no meio, como Arão, como sacerdote,
deveria fazer os sacrifícios, sempre simbolizando o sacrifício maior, o sacrifício de Jesus. E nunca esquecendo do dia mais importante, do dia do sacrifício do Cordeiro, lá no Santo dos Santos, no dia em que o bode expiatório era largado para o deserto para levar os pecados para fora do arraial, do dia em que se lembrava aquele último momento no Egito, quando Deus disse a Moisés: quando eu olhar o sangue em cima do madeiro, o sangue do Cordeiro, ali o anjo da morte não entrará. E não entrou, porque eles colocaram o sangue do Cordeiro, eles confiaram na promessa de Deus, e assim a vida foi salva. E aquele sangue remete para um outro madeiro, aonde foi colocado o sangue do Cordeiro definitivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para a fé, com fé, para aquele sangue, dizemos: ali morreu o meu Senhor, ali morreu o Cordeiro que se sacrificou por mim. O anjo da morte também não tem poder sobre mim, porque eu recebo perdão, vida e salvação. E então também eu, encaminhada nesse deserto dessa vida, com todo o caos, com todos os pecados, com toda a maldade, eu sei que eu tenho perdão e estou rumando para o novo céu e para a nova terra. Olhem que simbolismo bonito. Esses 40 dias de Quaresma nos fazem lembrar de tudo isso. Mas por que cinzas, pastor? Porque no Antigo Testamento, quando alguém estava profundamente arrependido de algum erro que tinha cometido, de alguma maldade, ou sentia tristeza, contrição no coração, ele jogava cinza na cabeça e sentava em cima de cinzas. E vocês vão lembrar de alguns casos. Lembram de Mordecai, tio de Esther? Quando saiu o decreto de que todos os judeus seriam vestidos, ele faz isso, coloca cinzas e pede para Esther também jejuar naqueles dias em oração, se consagrar a Deus, e eles foram libertados da morte. Assim aconteceu com a filha de Davi, Tamar, que ao quase ser abusada por Amon, também coloca cinzas na sua cabeça com vergonha do que aconteceu. Assim acontece com o rei de Nínive. Depois que Jonas vai lá e proclama o arrependimento, e ele coloca cinzas na cabeça, e Deus diz: ele se humilhou perante mim, ele e todo o povo, eu não vou mais destruir as cidades. A cinza, ela mostra que nós não temos nada a oferecer, porque nós somos pó e cinza. Nós viemos da terra, do pó. Adão foi feito do pó. E quando nós morremos, o nosso corpo se desintegra e vira pó e cinza. Então a cinza simboliza a nossa fragilidade diante do que é eterno, diante de Deus. Esse é o significado das cinzas. E quando começa o período de Quaresma, ali no quarto século da igreja primitiva, sempre o culto começava com o pastor pegando cinzas e colocando na testa de cada um dos cristãos, mostrando através desta cruz: você não é mais apenas cinza, você é alguém que foi redimido e salvo pelo sangue do Cordeiro que foi pregado na cruz. Agora você é um filho de Deus, e agora você está rumando para os céus. Esse é o significado tão bonito da quarta-feira de cinzas. Por isso as leituras de Joel, que mostraram: não adianta vocês apenas jejuarem no corpo e não jejuarem no coração. Não adianta apenas jogar cinza, rasgar as vestes e não rasgar o coração. Deus quer que o arrependimento venha do coração. Que esses 40 dias, esse período de Quaresma, realmente para nós seja um período especial. Que a gente lembre de uma maneira muito séria: se aquela cruz falasse quanto Jesus sofreu por mim, eu ia chorar, porque ele não precisava ter feito nada disso. Ele fez por amor, por misericórdia. E quantas são as pessoas que ainda não levam a sério isso? Continuam vivendo como Paulo disse: comamos, bebamos, nos divertimos, que amanhã nós vamos morrer. Mostrou a alegria fugaz e passageira do carnaval para tantos e tantos. A nossa alegria é perene, ela é eterna, porque ela passa pela cruz.
Ela mostra que temos um Senhor, um Salvador, e que a vitória dele no domingo é a nossa vitória. Nós também temos a garantia que, se crermos, vivermos esta fé todos os dias, um dia estaremos com ele, no novo céu e na nova terra. Que Deus nos conduza até lá. E que, enquanto aqui vivermos, não apenas a quarta-feira de cinzas, não apenas no período de quaresma, sim, nesse período de uma forma especial, mas não apenas, possamos sempre dizer: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu não mereço, tudo veio dele, e é por ele que eu sou alguém diante de Deus que é chamado de filho querido, filho amado. E é por isso que, quando eu oro, eu posso chamá-lo de Pai, Pai nosso que está nos céus. Que ele nos proteja, que ele nos guie, nos ampare, nos alimente como alimentou aquele povo no deserto, e que nós também possamos chegar à terra prometida com fé, vencendo todas as tentações como Jesus as venceu no deserto. E que esse período seja um período especial para a gente, e que a gente possa falar da seriedade que é para aqueles que não estão aqui hoje, que poderiam estar, mas não estão por um outro motivo. Graças a Deus nós estamos. Graças a Deus estamos valorizando de uma maneira toda especial o que Jesus fez e continua fazendo por nós. Que assim seja em todos esses dias de quaresma, em toda a nossa vida. Por que quarta-feira de cinzas? Porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, mostrou que além das cinzas existe vida em Jesus para todos nós. Amém.